Muitas pessoas pensam que, na minha idade, não há mais inimigos. Que, aos 78, é hora de aceitar, perdoar e esquecer. Eu também pensava assim, até perceber que, às vezes, não há mais inimigos só porque o lugar deles foi ocupado pelos próprios filhos. Estou sentado na minha sala de estar em New Brighton, olhando fotos antigas. Em uma delas, Edgar segura o pequeno Lloyd nos braços. Ambos sorriem. Estou de pé ao lado dele, ligeiramente de lado, como se tivesse entrado acidentalmente no enquadramento. Esta foto sempre me pareceu simbólica. Meu marido faleceu há 5 anos. Um ataque cardíaco levou repentinamente, sem deixar tempo para nos despedirmos. 37 anos de casamento terminaram num instante. Edgar Bincton não era o homem mais fácil de se conviver, mas eu o amava apesar dos desafios. Ele trabalhou como controlador financeiro na construtora New Brighton Development durante a maior parte da vida. Era um homem respeitado, um bom profissional. Não estava sempre em casa. O trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Edgar tinha uma relação especial com nosso filho. Lloyd literalmente idolatrava o pai e buscava ser como ele em tudo. Quando o menino fez 14 anos, Edgar começou a levá-lo ao escritório aos sábados. Deixe o menino ver como as coisas de verdade são feitas, dizia ele, e eu ficava em casa preparando o almoço para eles quando voltassem. Deixo as fotos de lado e vou até a janela. O terceiro andar tem vista para o parque. Este é o terceiro ano que moro aqui neste apartamento de um quarto desde que vendi a casa da nossa família. Ele tinha se tornado grande demais para mim sozinha, e as lembranças, pesadas demais. Depois da morte de Edgar, Lloyd ficou ainda mais distante. Ligava a cada 2 semanas, passava uma vez por mês, sempre com pressa. Desculpa, mãe. Trabalho, era a frase padrão que ele usava para justificar sua ausência da minha vida. Ele seguiu os passos do pai e conseguiu um emprego na mesma empresa, só que como contador. Lloyd sempre foi menos ambicioso que Edgar. Preparo um chá e me recosto na cadeira. Na mesa ao meu lado está o convite de casamento, papel dourado, com uma caligrafia ornamentada. Temos a honra de convidá-los para a celebração do casamento de Lloyd Bincton e Meredith Tanner. O casamento é daqui a uma semana. Você pensaria que eu estaria animada, mas em vez de alegria, é ansiedade. Conheci Meredith há 1 ano. Lloyd a levou para jantar e a apresentou como uma pessoa especial. Meredith tem 32 anos e trabalha como recepcionista em uma clínica odontológica particular. Alta, esbelta, com cabelos loiros lisos na altura dos ombros e um olhar penetrante nos olhos castanhos. Ela sorriu, fez perguntas educadas sobre minha saúde, mas imediatamente percebi falsidade. Existe um instinto tão feminino quando, por trás do sorriso, se esconde uma fria e calculista atitude. Durante aquele primeiro jantar, Meredith me perguntou de passagem se eu ia me mudar para a Flórida. Lá é tão bom para os idosos. Quando eu disse que minha casa era aqui em New Brighton, ela lançou um olhar rápido para Lloyd. Havia irritação naquele olhar. Depois daquele jantar, tentei ser amigável. Liguei, perguntei sobre os negócios deles, me ofereci para ajudar. Meredith sempre respondia secamente, obrigada. Ficaremos bem. E então ela parou de atender o telefone quando eu liguei. Lembro-me do dia em que Lloyd anunciou o noivado. Ele apareceu sem avisar, ficou menos de 1 hora. Disse que ele e Meredith tinham decidido se casar e queria que eu soubesse disso pessoalmente, não pelas redes sociais. Estou feliz por você, eu disse. Tem certeza de que é a escolha certa? Lloyd ficou tenso. Como assim? Eu só quero que você seja feliz. Vocês estão namorando há menos de 1 ano. Mãe, eu tenho 35 anos. Eu sei o que estou fazendo. Claro que sabe, filho. É que. Sempre existe um só que, ele me interrompeu. Por que você simplesmente não fica feliz por mim? Não continuei. Meu filho sempre foi teimoso, assim como o pai. Uma vez que ele tomava uma decisão sobre algo, era impossível fazê-lo mudar de ideia. 1 semana depois, começamos a discutir o casamento. Meredith queria uma celebração suntuosa no prestigiado River Garden Ballroom. A escolha me surpreendeu. O salão era caro e a situação financeira de Lloyd deixava muito a desejar.
Após a morte de Edgar, descobri que seu filho havia acumulado muitas dívidas no cartão de crédito. Talvez devêssemos fazer algo um pouco mais modesto, sugeri cautelosamente em um jantar em família. Meredith me interrompeu imediatamente. Queremos que este dia seja especial. O homem tem apenas um casamento na vida. Entendo. Só estou preocupada com a parte financeira, Eunice. Meredith sempre me chamava pelo primeiro nome, nunca por amanhã ou pelo menos a Sra. Binkton. Lloyd e eu já resolvemos tudo. Não se preocupe com as nossas finanças. Depois do jantar, quando Meredith foi embora, tentei falar com meu filho a sós. Lloyd, eu posso ajudar a pagar o casamento. Tenho economias. Não, mãe. A gente se vira. Mas, sabe, o Edgar me deixou uma boa quantia em dinheiro. Quero dividir. Lloyd fez uma careta. Não vamos falar sobre isso. Meredith ficaria ofendida se soubesse que estamos tirando dinheiro de você. Por quê? Tudo bem ajudar crianças. Ela tem suas próprias ideias sobre independência financeira. Percebi que a conversa havia terminado. Lloyd sempre tinha um jeito de evitar assuntos desagradáveis, outra característica que herdou do pai. Os preparativos do casamento estavam a todo vapor. Ofereci-me para ajudar, talvez com as flores ou com o cardápio. Meredith recusou educadamente, mas com firmeza. Eles já tinham um cerimonialista e tudo estava sob controle. Tentei não me ofender. Afinal, é o dia deles. Mas quando Lloyd ligou para me dizer que decidiram não convidar minhas velhas amigas Beverly e Ruth, para não inflar a lista de convidados, me senti realmente desconectada. Mas Beverly te conhece desde criança, objetei. E Ruth era a melhor amiga do seu pai. Mãe, estamos com o orçamento apertado. Só convidamos as pessoas mais próximas. Eu posso pagar os lugares delas. Não é uma questão de dinheiro. Meredith quer que todos os convidados sejam, da mesma faixa etária. Eu não disse nada. Na mesma faixa etária é como se meus amigos fossem dinossauros que não pertencem aos jovens. Uma noite, 2 semanas antes do casamento, o telefone tocou. Meredith. Foi a primeira vez que ela me ligou sozinha. Eunice, tenho um favor para lhe pedir. Sua voz soou tensa. Lloyd e eu estávamos discutindo a disposição dos lugares. Vamos colocá-la à mesa com os pais da minha amiga Kathleen. Ok, tentei soar neutro, e, ela fez uma pausa. O Lloyd disse que você queria fazer um brinde. Pensei em dizer algumas palavras como mãe do noivo. Veja bem, já temos um programa planejado. Haverá um brinde do meu pai, do melhor amigo do Lloyd e da minha namorada. Adicionar outro brinde atrapalharia o timing. Senti um nó na garganta. Entendo. Não se preocupe. Não vou interferir no seu ritmo. Obrigada pela compreensão. Eu podia ouvir o alívio na voz dela. Só mais uma coisa. Você já escolheu uma roupa? Sim, eu tenho um lindo vestido azul marinho. Azul escuro? Havia um tom de alarme em sua voz. Eunice, prefiro que você escolha algo em bege ou tons pastéis. Azul escuro contrastaria muito com o nosso esquema de cores. Apertei o telefone. Meredith, usei este vestido na recepção do prefeito há 3 anos. O Edgar disse que ficou ótimo em mim. Mas isso foi há 3 anos, disse ela suavemente. Na recepção do prefeito, não no casamento do meu filho. Houve uma pausa. Ok, eu disse finalmente. Vou procurar algo em tons pastéis. Ah, que ótimo! Exclamou Meredith com entusiasmo fingido. Tenho certeza de que você ficará ótima. Depois daquela conversa, não consegui dormir por um longo tempo. Lembrei-me de como um dia sonhei com o casamento do meu filho, de como imaginei que ajudaria a escolher o terno do noivo, aconselharia minha nora, compartilharia minha experiência, e agora eu era praticamente posta de lado, me transformando em uma convidada inconveniente, convidada apenas por educação. No dia seguinte, fui ao shopping. Passeei entre as araras com roupas andaidade, escolhendo algo bege, discreto, que não quebrasse a paleta de cores. A vendedora, uma mulher mais ou menos da minha idade,
olhou com simpatia quando expliquei o que estava procurando. Para o casamento do seu filho? Perguntou ela, escolhendo meu vestido. Sim, e sua nora está te dizendo o que vestir? Dei um sorriso fraco. Ela só quer que tudo seja perfeito. A minha também era assim, suspirou a vendedora. Agora ela liga toda semana me pedindo para tomar conta dos netos dela. Lloyd e Meredith ainda não têm planos para ter filhos, eu disse, experimentando o vestido bege claro. Ele me fazia parecer ainda mais pálida do que eu era. Eles querem comprar uma casa primeiro. É o que todos dizem. A vendedora me deu outra opção, um tom um pouco mais quente. E aí a vida faz os ajustes. Comprei o vestido que a vendedora recomendou. Pelo menos não me fez parecer um fantasma. Quando mostrei a foto para Meredith, ela aprovou com uma palavra: vai servir. Uma semana antes do casamento, Lloyd passou na minha casa sozinho, sem Meredith. Ele parecia cansado e nervoso. Como estão os preparativos? Perguntei, colocando uma xícara de chá na frente dele. Está tudo bem. Ele esfregou a ponta do nariz. Meredith está supervisionando cada detalhe. É bom ter a noiva envolvida. Ele fez uma pausa. Mãe, eu queria falar sobre o dia do casamento. A Meredith está muito nervosa. Ela tem medo de que algo dê errado. É normal. Sentei-me em frente a ele. Todas as noivas ficam nervosas. Mas, ela hesitou. Ela fica especialmente nervosa com certas coisas, como o seu, envolvimento. Senti meus ombros ficarem tensos. Meu envolvimento? Achei que tinha sido privada de toda a participação. Sem brinde, sem namoradas, sem vestido de escolha. Mãe, não comece. Ele suspirou. Só quero que o dia corra bem. Sem pressão. Que estresse. Estou criando alguma coisa? Não. Mas ele baixou os olhos. Meredith acha que você desaprova o nosso casamento. Que você a menospreza. O quê? Fiquei genuinamente surpreso. Nunca dei motivos para pensar isso. Talvez não seja o que você diz, mas sua expressão, ou o jeito como você suspira quando ela sugere algo. Lloyd, estou tentando ser amigável. Quero ter um relacionamento com sua futura esposa. Então, é só, vá com calma no dia do seu casamento, tá? Não faça muitas perguntas. Não critique. Apenas sorria e fique feliz por nós. Olhei para o meu filho e não o reconheci. O menino que eu criei nunca falou comigo daquele jeito, como se eu fosse algum tipo de problema a ser resolvido. Claro, Lloyd, respondi baixinho. Vou sorrir e ficar feliz. O que mais você esperaria da mãe do noivo? Ele saiu logo após essa conversa, apressando-se para encontrar a organizadora, e eu fiquei no meu apartamento tranquilo, olhando as fotos do passado e pensando no futuro, no qual parecia que eu tinha sido designada para o papel de figurante bege, discreta, sem perturbar a harmonia geral. 3 dias antes do casamento, decidi tentar novamente. Uma última chance de estabelecer um relacionamento com minha futura nora, de dar um passo à frente. Afinal, nós dois amamos o Lloyd. Isso não deveria nos unir? Comprei um pequeno buquê de lírios brancos, não muito chamativos, mas festivos o suficiente, e fui até a casa deles. Eles estavam alugando um apartamento de um quarto em um prédio novo nos arredores de New Brighton. O bairro era considerado promissor, mas até então havia mais guindastes de construção do que prédios de apartamentos. Ao tocar a campainha, repeti mentalmente o discurso que havia preparado. Não era nada de especial, apenas uma ajudinha com os preparativos de última hora, talvez um conselho da minha própria experiência. Meredith abriu a porta. Ela vestia um tailleur de veludo caro, feito à mão. Seu cabelo estava preso em um coque desleixado. Ela parecia cansada e irritada. Eunice, ela pareceu surpresa. Não tínhamos hora marcada. Olá, Meredith. Entreguei o buquê a ela. Achei que talvez você precisasse de ajuda com os arranjos de última hora. Ela pegou as flores com a ponta dos dedos, como se não fossem um buquê, mas algo desagradável. Obrigada, mas nós cuidamos de tudo. Temos uma organizadora. Eu sei.
Só pensei que, o Lloyd não estava em casa agora. Ela me interrompeu. Ele está numa prova de figurino. Tudo bem. Sorri. Talvez eu pudesse falar com você, de mulher para mulher. Meredith hesitou, claramente procurando um motivo para não fazê-lo. Mas então decidiu que seria mais fácil me deixar entrar por alguns minutos. Ok, entre. Mas não tenho muito tempo. Tenho uma reunião com a florista em 1 hora. O apartamento parecia uma foto de revista, design minimalista, muito branco, cinza e preto. Nem um único detalhe, nem um único quadro nas paredes. Não parecia o ninho aconchegante de um jovem casal. É um apartamento lindo, eu disse, sentando-me na beirada do sofá. Obrigada. Meredith colocou o buquê no vaso sem muito entusiasmo. Gostaria de beber alguma coisa? Chá, café? Chá, se não se importar. Enquanto ela estava na cozinha, olhei ao redor. Havia catálogos de móveis com marcadores de página na mesa de centro. Então, eles realmente estão planejando comprar uma casa. Meredith voltou com 2 xícaras. Então, sobre o que você queria conversar? Só queria dizer novamente que estou muito feliz por você e Lloyd, comecei cautelosamente. E quero que tenhamos um bom relacionamento. Ela tomou um gole de chá, mantendo o olhar em mim. Claro, Eunice. Todos nós queremos isso. Acho que tem havido alguma tensão entre nós, e eu gostaria de resolver isso. Meredith pousou a xícara. Que tensão? Tudo bem. Lloyd disse que você achava que eu desaprovava o seu casamento. Seu rosto congelou por um momento, então ela sorriu. Lloyd está sendo dramático demais. Eu só disse que você parecia preocupado. Só estou preocupada com o seu bem-estar. Você decidiu se casar tão rápido, e esse casamento caro. Veja bem, ela me interrompeu, é exatamente disso que eu estava falando. Você fica insinuando que estamos fazendo algo errado. Não, eu só. Eunice. Sua voz se tornou firme. Eu sei que você está acostumada a cuidar do Lloyd, mas ele é um homem adulto. Nós tomamos nossas próprias decisões. Respirei fundo. A conversa não estava indo conforme o planejado. Meredith, não estou tentando interferir. Só quero fazer parte da sua vida. E você fará. Ela sorriu novamente, mas o sorriso não tocou seus olhos. Mas precisamos de espaço. Sabe, uma família jovem precisa construir seu próprio relacionamento sem influências indevidas. Influência indevida? Senti um nó na garganta. Você acha que sou uma influência desnecessária? Não foi isso que eu quis dizer, ela suspirou, fingindo paciência. É que às vezes seus conselhos e críticas podem ser inapropriados. Eu nunca critiquei você. Não diretamente, concordou Meredith. Mas quando você pergunta ao Lloyd se ele tem certeza da escolha ou sugere um salão de banquetes mais barato, soa como crítica. Apertei as mãos no colo. Uma onda de ressentimento e raiva crescia dentro de mim, mas tentei manter a calma. Só estou cuidando de vocês dois, e sei que Lloyd teve problemas financeiros depois da morte de Edgar. Meredith arqueou uma sobrancelha. Problemas financeiros? Como assim? Hesitei. Talvez eu não devesse ter dito aquilo. Bem, a dívida do cartão de crédito. Que dívidas? Ela estreitou os olhos. Lloyd não me contou nada sobre dívidas. Ah, droga! Eu cometi um erro. Talvez eu esteja enganada. Tentei corrigir a situação. Foi há muito tempo, logo depois que Edgar morreu. Tenho certeza de que está tudo bem agora. Meredith pousou a xícara e se levantou. Sabe, Eunice, preciso me arrumar para minha reunião com a florista. Obrigada pela visita. A conversa estava claramente encerrada. Eu também me levantei. Claro, não vou te atrapalhar, mas Meredith, se precisar de ajuda, financeira ou de outra natureza, por favor, não hesite em entrar em contato. Quero apoiar vocês duas. Ela me acompanhou até a porta. Agradecemos a sua preocupação, Eunice, mas podemos nos virar sozinhas. Te vejo no casamento.
A porta se fechou praticamente na minha cara. Fiquei parada no corredor vazio, completamente confusa. O que eu tinha feito de errado? Por que cada tentativa de me aproximar de Meredith se transformava em mais alienação? Naquela noite, Lloyd ligou. Percebi pelo tom de voz dele que algo desagradável tinha acontecido. Mãe, você esteve na nossa casa hoje? Sim, passei um tempinho. Queria me oferecer para ajudar com os preparativos. E por que você contou para Meredith sobre as minhas dívidas? Suspirei. Lloyd, foi um acidente. Eu não sabia que você não tinha contado a ela. Não contou? Sua voz ficou um pouco mais aguda. O que você acha que as pessoas costumam contar aos noivos sobre suas dívidas antigas? Achei que vocês conversassem sobre finanças antes de se casar, principalmente se estão planejando comprar uma casa. Mãe, disse-lhe lentamente, como se estivesse explicando a uma criança, essas dívidas já foram pagas há muito tempo. Mas agora Meredith está preocupada que eu esteja escondendo algo dela. Ela ficou checando meus extratos bancários a noite toda. Desculpe. Eu não queria causar problemas, mas talvez seja melhor assim. Vocês dois deveriam ser honestos um com o outro antes de se casarem. Para melhor assim, ele bufou. Meredith agora acha que sou financeiramente irresponsável. E sabe de uma coisa? Ela acha que você fez de propósito. O quê? Fiquei chocada. Por que eu faria isso? Para semear dúvidas entre nós, sua voz soava cansada. Mãe, eu imploro. Por favor, não interfira no nosso relacionamento. Pelo menos até nos casarmos. Lloyd, eu não estava tentando. Preciso ir, ele me interrompeu. Temos uma reunião com o DJ amanhã. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentada, agarrada ao telefone, com uma lágrima escorrendo pelo meu rosto. Quando foi que meu filho ficou tão frio? Quando foi que ele parou de confiar em mim? No dia seguinte, decidi tentar consertar as coisas. Liguei para Meredith, mas ela não atendeu. Enviei uma mensagem de texto pedindo desculpas e não obtive resposta. Por fim, decidi ligar para a agência de casamentos e encomendar uma surpresa extra para os noivos, música ao vivo durante o coquetel. Não era barato, mas eu queria demonstrar meu apoio a eles. Uma hora depois, a recepcionista da agência me retornou. Senhora Binton, infelizmente não podemos atender o seu pedido. Por que não? A senhorita Tanner acabou de ligar e disse que todos os extras precisam ser acertados com ela. Ela insistiu bastante que não poderíamos atender nenhum pedido seu. Senti o sangue subir à minha face, humilhado. Entendo. Obrigada. Naquela noite, tentei falar com Lloyd novamente. Ele só atendeu na terceira ligação. Mãe, estou na despedida de solteiro. O que está acontecendo? Música e risos ao fundo. Sua voz soava tensa. Eu queria me desculpar com a Meredith por ter falado com ela ontem à noite, mas ela não atende. Ela está chateada, ele parecia impaciente. Deu um tempo para ela se acalmar. Tentei te marcar uma surpresa para o casamento, mas a agência. Sim, a Meredith me contou, ele interrompeu. Mãe, nós te dissemos para não se envolver. Não estou interferindo. Eu queria te dar um presente. Sem nos consultar, sua voz tornou-se áspera. Isso é intromissão. Lloyd, por que você não percebe que Meredith está te virando contra mim? Ela está controlando cada movimento seu. Houve uma pausa. Quando ele voltou a falar, sua voz soou fria. Sabe, mãe, é por causa de declarações como essa que Meredith acha que você é contra o nosso casamento. Eu não sou contra. Só entendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ele sorriu. Que finalmente estou feliz com uma mulher que me entende e me apoia. Que construiu um relacionamento sem lembretes constantes de como meu pai era ótimo e como me tornei medíocre. Eu ofeguei. Eu nunca disse que você era medíocre. Não diretamente, ele repetiu a frase de Meredith, mas sempre estava nas entrelinhas. Lloyd, isso não é verdade. Sempre tive orgulho de você. Olha, sua voz soava cansada, eu não quero brigar antes do casamento.
Vamos só, dar um tempo. Te vejo na cerimônia. Ele desligou. Sentei-me na escuridão do meu apartamento, sentindo meu mundo ruir. Meu filho, meu único filho, virando as costas para mim. Tudo por causa de uma mulher que me vê como uma ameaça. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Abri e vi um mensageiro com um envelope grande. Senhora Eunice Binkton. Sim, sou eu. Há uma carta para a senhora. Assine aqui, por favor. Assinei meu nome, imaginando quem poderia ter me enviado algo por um mensageiro. Dentro, havia documentos da Caldwell and Associates. A carta que acompanhava o documento dizia: Prezada senhora Binkton, estamos enviando uma cópia da escritura de venda do imóvel na Rua Oak 28, New Brighton, em nome do nosso cliente, o Sr. Lloyd Binkton. Afundei na cadeira, sem acreditar no que via. Esta era a casa da nossa família, a casa onde morei por 30 anos com Edgar. A casa que vendi para Lloyd após a morte do meu marido por uma quantia praticamente simbólica, porque não suportava a ideia de ela cair em mãos erradas. E agora Lloyd estava vendendo sem nem me avisar. Os documentos anexos mostravam que o comprador era Hampton Development, uma construtora, e o valor do negócio era de $450 mil. O fechamento estava marcado para o mês seguinte. Disquei o número de Lloyd com as mãos trêmulas. Ele não atendeu. Então, decidi ligar para o escritório de advocacia. Caldwell and Associates, como posso ajudar? Olá, aqui é Eunice Binkton. Recebi a escritura da casa do meu filho e... Só um momento. O Sr. Prescott está aqui para falar com você. Depois de alguns bips, uma voz masculina atendeu. Jeffrey Prescott falando. Sr. Prescott, sou Eunice Binkton, mãe de Lloyd Binkton. Acabei de receber os documentos de venda da casa na Rua Oak. Sim, senhora Binkton. Seu filho me instruiu a lhe enviar uma cópia. Mas por que só estou sabendo disso agora? Por que ele não discutiu isso comigo? Pausa. Senhora Binkton, entendo sua preocupação, mas seu filho não é legalmente obrigado a discutir a venda de sua propriedade com a senhora. Mas esta é a casa da nossa família. Só a vendi para Lloyd porque ele prometeu preservá-la para as gerações futuras. Sinto muito, mas não posso comentar sobre os acordos pessoais entre você e seu filho. Legalmente, a venda é perfeitamente legal. Apertei o telefone. E o comprador, o que ele planeja fazer com a casa? Pelo que eu sei, a Hampton Development planeja demolir a estrutura existente e construir um prédio de apartamentos no terreno. Este bairro está passando por um grande desenvolvimento agora. Demolir? Eles iam demolir a casa que o bisavô de Lloyd construiu, a casa onde parte das cinzas de Edgar foram enterradas no roseiral, uma casa cheia de memórias de família. Obrigado pela informação, eu disse e desliguei o telefone. Fiquei sentado olhando para os documentos e senti a raiva crescendo dentro de mim. Como ele pôde fazer isso? Como Lloyd pôde trair uma memória familiar daquela forma? E por que ele precisava de quase $500 mil? Pelo que eu sabia, ele e Meredith estavam juntando dinheiro para comprar uma casinha no subúrbio que custaria metade do preço. Disquei o número do meu filho novamente. Desta vez, ele atendeu. Mãe, não posso falar agora. Tenho uma reunião importante. Você está vendendo a nossa casa, eu disse sem rodeios. E você nem se deu ao trabalho de me avisar pessoalmente. Lloyd suspirou. Recebi suas mensagens. Eu ia te ligar hoje à noite. Hoje à noite? Depois que eu pegar a papelada com seus advogados? É esse o seu jeito de dar notícias importantes? Mãe, eu não queria te chatear antes do casamento. Você não queria me chatear? Minha voz tremia. Você está vendendo a casa onde seu pai está enterrado, a casa que eu te dei por quase nada porque você prometeu ficar com ela. As circunstâncias mudaram. Sua voz soava distante. Meredith e eu precisamos de dinheiro para um novo começo. Que novo começo? Do que você está falando? Pausa. Vamos nos mudar para Portland depois do casamento. Meredith recebeu uma oferta de emprego em um grande consultório odontológico de lá. Senti a sala começar a girar. Você vai se mudar para outro estado.
E, de novo, você nem se deu ao trabalho de me contar. Íamos te contar depois da lua de mel. Só surgiu na semana passada. E você disse sim só para deixar seu emprego, seus amigos, eu? Mãe, sua voz ficou dura, eu tomei uma decisão que é melhor para minha futura família. Para mim e para Meredith. E a sua família atual? Eu? Minha opinião não significa nada? Você é minha mãe, e eu te amo, mas tenho que viver a minha vida. Uma vida que a Meredith dita lá. Ele quase gritou. É exatamente por isso que não te contamos antes. Você sempre complica tudo, sempre culpando a Meredith, nunca dando uma chance a ela. Lloyd, ela está te virando contra mim? Você não percebe? Não, mãe. A voz dele ficou gélida. Você está me virando contra ela. Desde o começo, você não a aceitou. E sabe de uma coisa? Ela está certa. Está na hora de você aprender o seu lugar. Essas palavras me atingiram como um tapa na cara. Não, na minha casa, repeti baixinho. É isso que você pensa da sua mãe? Não foi isso que eu quis dizer. Ele parou de falar. É só que, você tem que respeitar as nossas decisões. Mesmo que essas decisões signifiquem vender a casa da família, se mudar para milhares de quilômetros de distância sem aviso prévio? Você chama isso de respeito, Lloyd? Mãe, eu preciso ir, conversamos sobre isso depois. Quando? No casamento ou depois que você partir para Portland? Te ligo amanhã. Ele claramente queria encerrar a conversa. E, por favor, não ligue para Meredith. Ela já está nervosa o suficiente com o casamento. Ele desligou. Permaneci sentada, agarrada aos papéis da venda da casa. Tudo fazia sentido agora. O casamento caro, a mudança repentina e a venda da casa eram todos elos da mesma corrente, o plano de Meredith para isolar Lloyd do seu passado, de mim. Preparei um chá e sentei-me perto da janela, olhando para o parque lá embaixo. Pessoas mais velhas passeavam pelas trilhas, alimentando pombos, sentadas em bancos. Era meu destino me tornar uma delas, esquecida, deixada de lado, alguém que deveria saber o seu lugar. Conheça o seu lugar. Essas palavras ecoavam na minha cabeça. Lembrei-me de como Edgar sempre dizia: nunca deixe que os outros lhe digam o seu lugar, Eunice. Você o determina por si mesma. Meu Edgar, forte e determinado. O que ele diria agora, vendo o filho dar as costas a tudo que havíamos criado juntos? A manhã do dia do casamento estava clara e fresca. Acordei cedo, embora a cerimônia só estivesse marcada para as 14 horas. Fiquei acordado a noite toda, pensando no dia seguinte, em falar com Lloyd, em vender a casa. Tirei do armário o vestido bege que Meredith havia provado. Estava pendurado ali, passado e pronto, lembrando-me da minha situação, a mãe do noivo, que deveria ficar quieta num canto e não causar problemas. Bem, hoje seria diferente. Depois de tomar banho, arrumei meu cabelo com cuidado e me maquiei. Queria parecer digna, apesar das circunstâncias. Edgar sempre dizia: nunca demonstre fraqueza quando estiver tendo uma conversa difícil. Hoje foi provavelmente a conversa mais difícil da minha vida. Coloquei o vestido, o colar de pérolas que Edgar me dera em nosso 30º aniversário de casamento e os sapatos de salto baixo. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher mais velha, mas ainda elegante, com as costas retas e um olhar determinado, não alguém que toleraria silenciosamente a negligência. O táxi parou exatamente a 1 hora. Programei o horário para chegar cedo. Queria falar com Lloyd antes do início da cerimônia, enquanto Meredith estava ocupada com os últimos preparativos. O salão de banquetes River Garden ficava à beira do rio, em um antigo prédio de tijolos vermelhos, janelas altas, colunas de mármore, lustres de cristal. Tudo respirava luxo e antiguidade. Edgar e eu já tínhamos participado de bailes beneficentes aqui, nos melhores dias do New Brighton Development. Agora eu estava voltando com uma função muito diferente. Havia homens uniformizados na entrada, funcionários do salão de festas e da agência de casamentos. Eles estavam colocando placas, verificando listas, elaborando programas. Aproximei-me de uma jovem com um tablet que, a julgar pelo seu crachá, era assistente de organização de casamentos.
Olá, sou Eunice Binkton, a mãe do noivo. Ela me olhou sem muito interesse. Olá, senhora Binkton. Os convidados ainda não podem entrar. A cerimônia começa em 1 hora. Gostaria de falar com meu filho antes da cerimônia. Ele já chegou? A mulher folheou algo em sua prancheta. O Sr. Binkton chegou há meia hora. Ele está no quarto do noivo agora, mas não tenho instruções sobre visitas. Não sou uma visita. Sou a mãe dele, minha voz se tornou mais firme, e quero falar com ele. Ela pareceu insegura. Espere um momento. Vou esclarecer. Ela se afastou e pegou o celular. Eu a vi conversando com alguém, olhando de vez em quando na minha direção. Finalmente, ela voltou. Desculpe, senhora Binkton, mas o Sr. Binkton está ocupado com um fotógrafo e padrinho agora. Ele queria que eu lhe dissesse que haverá na cerimônia. Senti uma onda de indignação crescendo dentro de mim. Lloyd nem sequer saía para falar comigo. Devia ser influência da Meredith. Ela percebeu que eu estava chegando cedo e o avisou. Certo, eu disse, tentando manter a calma. Então vou esperar no corredor. O corredor ainda não está pronto, respondeu a assistente rapidamente. Mas você pode esperar no saguão. Tem sofás lá. Fui até o local indicado. O saguão era pequeno, com alguns sofás de couro e mesas de centro. Várias pessoas mais velhas já estavam sentadas lá, aparentemente parentes de Meredith, que também haviam chegado cedo. Sentei-me no sofá, peguei meu celular e disquei o número do Lloyd. Ele vibrou, mas ninguém atendeu. Então, enviei uma mensagem: estou no saguão. Precisamos conversar antes da cerimônia. É importante. Poucos minutos depois, recebi uma resposta: agora não, mãe. Tenho uma sessão de fotos. Conversamos depois da cerimônia. Apertei o telefone. Depois da cerimônia significava quando já fosse tarde demais, quando ele já estivesse casado com a mulher que estava tentando me tirar da vida dele. O tempo se arrastava numa lentidão angustiante. Aos poucos, o saguão se encheu de convidados, jovens casais, famílias com crianças, grupos de amigos barulhentos, todos bem vestidos, sorridentes, ansiosos pelas festividades. Ninguém notou a senhora idosa de vestido bege sentada num canto com o rosto tenso. Finalmente, as portas do salão principal se abriram e os convidados começaram a entrar. Levantei-me e fui para lá também. Parada na entrada estava a mesma organizadora assistente, agora com um pedaço de papel nas mãos. Senhora Binkton, seu lugar é na terceira fileira à esquerda, disse ela, anotando em sua lista. Terceira? Questionei. Mas eu sou a mãe do noivo. Eu não deveria sentar na primeira fila? Ela pareceu confusa. É exatamente isso que está no meu mapa. A primeira fileira é reservada para os pais da noiva e convidados especiais. Convidados especiais, mas não para a mãe do noivo. Senti um nó na garganta. Entendo, disse secamente e entrei no salão. O salão de cerimônias estava decorado com flores e fitas em tons pastéis, fileiras de cadeiras para os convidados, um arco para os noivos, um pequeno pódio para o mestre de cerimônias. Tudo parecia elegante e caro. Encontrei meu lugar na terceira fileira, ao lado de um casal de idosos que se apresentou como parentes distantes de Meredith. A música começou exatamente às 14 horas. Lloyd caminhou pelo corredor com seu padrinho. Ele parecia tenso, mas solene em seu terno cinza escuro. Nossos olhares se encontraram por um instante, e ele me deu um leve aceno de cabeça, sem sorriso, sem carinho, apenas um reconhecimento formal de presença. Então, para a marcha tradicional, Meredith apareceu, acompanhada do pai. Seu vestido estava impecável, branco com blusa de renda e saia bufante. Ela parecia uma princesa de conto de fadas. O sorriso não abandonou seu rosto enquanto caminhava pelo corredor. Mas quando ela passou pela minha fileira e me viu, seus olhos se estreitaram por um instante. Durou apenas um segundo, mas percebi a expressão, uma mistura de aborrecimento e superioridade. A cerimônia prosseguiu como sempre, os votos, a troca de alianças, o beijo, como sempre. Sentei-me ereta, com os olhos secos, mesmo com dores por dentro. Meu único filho ia se casar, e eu me sentia um figurante naquela celebração.
Após a cerimônia, os convidados foram para o salão de banquetes para o coquetel. Os garçons serviam champanhe e canapés, e havia música ao vivo. Peguei uma taça e me afastei, observando o que acontecia. Os noivos recebiam os parabéns, passando de um grupo de convidados para outro. Eles ainda não tinham me alcançado. Em certo momento, notei que Meredith havia se separado de Lloyd e caminhado até um grupo de amigas, jovens mulheres com vestidos idênticos em tons pastéis. Elas estavam paradas não muito longe de mim, atrás de uma coluna, e aparentemente não tinham notado minha presença. Como se sente, Sra. Binton? Perguntou uma de suas amigas, erguendo o copo. Meredith riu. É estranho ouvir isso até agora, mas é agradável. E a Sra. Binton original? Perguntou outra amiga, rindo baixinho. Ela já se conformou com a perda do filho? Meredith baixou a voz, mas eu ainda conseguia ouvir cada palavra. Ah, Eunice. Ela está sentada no canto dela, como planejamos, na terceira fileira, longe das câmeras. Ela não tentou interferir. Claro que tentou. Ligava todo dia, oferecendo ajuda, dinheiro, qualquer coisa para entrar. Mas eu a mantive à distância. E o Lloyd? E o Lloyd? Meredith deu de ombros. Ele está sempre do meu lado. Expliquei a ele que a mãe dele era uma pessoa controladora que não aceitava o filho crescer. Ele concordou. E agora? Depois da lua de mel, você vai se mudar, né? É, para Portland, longe desta região e da mamãe. A casa foi vendida e os papéis assinados. Você contou a ela? Ela descobriu ontem. Meredith riu de novo. Consegue imaginar a cara dela? Como você conseguiu vender a casa da família? Ela parodiou minha voz, fazendo-a soar senil e trêmula. As amigas riram. Ela não vai tentar se mudar depois de você? De jeito nenhum, respondeu Meredith, confiante. Já expliquei ao Lloyd que precisamos de espaço para começar nossa própria família. Nada de estranhos. Ela é tão horrível assim? Meredith fez uma pausa. Não é que ela seja horrível. É só que velha, com atitudes antiquadas. Sabe, o tipo de pessoa que acha que uma nora deve ser dona de casa e ter filhos, não uma mulher com uma carreira. E ela está sempre comparando Lloyd ao pai, e não a favor dele. Ele odeia isso. Depois de tomar banho, arrumei meu cabelo com cuidado e me maquiei. Queria parecer digna, apesar das circunstâncias. Edgar sempre dizia: nunca demonstre fraqueza quando estiver tendo uma conversa difícil. Hoje foi provavelmente a conversa mais difícil da minha vida. Coloquei o vestido, o colar de pérolas que Edgar me dera em nosso 30º aniversário de casamento e os sapatos de salto baixo. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher mais velha, mas ainda elegante, com as costas retas e um olhar determinado, não alguém que toleraria silenciosamente a negligência. O táxi parou exatamente a 1 hora. Programei o horário para chegar cedo. Queria falar com Lloyd antes do início da cerimônia, enquanto Meredith estava ocupada com os últimos preparativos. O salão de banquetes River Garden ficava à beira do rio, em um antigo prédio de tijolos vermelhos, janelas altas, colunas de mármore, lustres de cristal. Tudo respirava luxo e antiguidade. Edgar e eu já tínhamos participado de bailes beneficentes aqui, nos melhores dias do New Brighton Development. Agora eu estava voltando com uma função muito diferente. Havia homens uniformizados na entrada, funcionários do salão de festas e da agência de casamentos. Eles estavam colocando placas, verificando listas, elaborando programas. Aproximei-me de uma jovem com um tablet que, a julgar pelo seu crachá, era assistente de organização de casamentos. Olá, sou Eunice Binton, a mãe do noivo. Ela me olhou sem muito interesse. Olá, Sra. Binton. Os convidados ainda não podem entrar. A cerimônia começa em 1 hora. Gostaria de falar com meu filho antes da cerimônia. Ele já chegou? A mulher folheou algo em sua prancheta. O Sr. Binton chegou há meia hora. Ele está no quarto do noivo agora, mas não tenho instruções sobre visitas. Não sou uma visita. Sou a mãe dele, minha voz se tornou mais firme, e quero falar com ele. Ela pareceu insegura. Espere um momento. Vou esclarecer.
Ela se afastou e pegou o celular. Eu a vi conversando com alguém, olhando de vez em quando na minha direção. Finalmente, ela voltou. Desculpe, Sra. Binkton, mas o Sr. Binkton está ocupado com um fotógrafo e padrinho agora. Ele queria que eu lhe dissesse que haverá na cerimônia. Senti uma onda de indignação crescendo dentro de mim. Lloyd nem sequer saía para falar comigo. Devia ser influência da Meredith. Ela percebeu que eu estava chegando cedo e o avisou. Certo, eu disse, tentando manter a calma. Então vou esperar no corredor. O corredor ainda não está pronto, respondeu a assistente rapidamente. Mas você pode esperar no saguão. Tem sofás lá. Fui até o local indicado. O saguão era pequeno, com alguns sofás de couro e mesas de centro. Várias pessoas mais velhas já estavam sentadas lá, aparentemente parentes de Meredith, que também haviam chegado cedo. Sentei-me no sofá, peguei meu celular e disquei o número do Lloyd. Ele vibrou, mas ninguém atendeu. Então, enviei uma mensagem: estou no saguão. Precisamos conversar antes da cerimônia. É importante. Poucos minutos depois, recebi uma resposta: agora não, mãe. Tenho uma sessão de fotos. Conversamos depois da cerimônia. Apertei o telefone. Depois da cerimônia significava quando já fosse tarde demais, quando ele já estivesse casado com a mulher que estava tentando me tirar da vida dele. O tempo se arrastava numa lentidão angustiante. Aos poucos, o saguão se encheu de convidados, jovens casais, famílias com crianças, grupos de amigos barulhentos, todos bem vestidos, sorridentes, ansiosos pelas festividades. Ninguém notou a senhora idosa de vestido bege sentada num canto com o rosto tenso. Finalmente, as portas do salão principal se abriram e os convidados começaram a entrar. Levantei-me e fui para lá também. Parada na entrada estava a mesma organizadora assistente, agora com um pedaço de papel nas mãos. Sra. Binkton, seu lugar é na terceira fileira à esquerda, disse ela, anotando em sua lista. Terceira? Questionei. Mas eu sou a mãe do noivo. Eu não deveria sentar na primeira fila? Ela pareceu confusa. É exatamente isso que está no meu mapa. A primeira fileira é reservada para os pais da noiva e convidados especiais. Convidados especiais, mas não para a mãe do noivo. Senti um nó na garganta. Entendo, disse secamente e entrei no salão. O salão de cerimônias estava decorado com flores e fitas em tons pastéis, fileiras de cadeiras para os convidados, um arco para os noivos, um pequeno pódio para o mestre de cerimônias. Tudo parecia elegante e caro. Encontrei meu lugar na terceira fileira, ao lado de um casal de idosos que se apresentou como parentes distantes de Meredith. A música começou exatamente às 14 horas. Lloyd caminhou pelo corredor com seu padrinho. Ele parecia tenso, mas solene em seu terno cinza escuro. Nossos olhares se encontraram por um instante, e ele me deu um leve aceno de cabeça, sem sorriso, sem carinho, apenas um reconhecimento formal de presença. Então, para a marcha tradicional, Meredith apareceu, acompanhada do pai. Seu vestido estava impecável, branco com blusa de renda e saia bufante. Ela parecia uma princesa de conto de fadas. O sorriso não abandonou seu rosto enquanto caminhava pelo corredor. Mas quando ela passou pela minha fileira e me viu, seus olhos se estreitaram por um instante. Durou apenas um segundo, mas percebi a expressão, uma mistura de aborrecimento e superioridade. A cerimônia prosseguiu como sempre, os votos, a troca de alianças, o beijo, como sempre. Sentei-me ereta, com os olhos secos, mesmo com dores por dentro. Meu único filho ia se casar, e eu me sentia um figurante naquela celebração. Após a cerimônia, os convidados foram para o salão de banquetes para o coquetel. Os garçons serviam champanhe e canapés, e havia música ao vivo. Peguei uma taça e me afastei, observando o que acontecia. Os noivos recebiam os parabéns, passando de um grupo de convidados para outro. Eles ainda não tinham me alcançado. Em certo momento, notei que Meredith havia se separado de Lloyd e caminhado até um grupo de amigas, jovens mulheres com vestidos idênticos em tons pastéis. Elas estavam paradas não muito longe de mim, atrás de uma coluna, e aparentemente não tinham notado minha presença. Como se sente, Sra. Binkton? Perguntou uma de suas amigas, erguendo o copo.
Meredith riu. É estranho ouvir isso até agora, mas é agradável. E a senhora Binton original? Perguntou outra amiga, rindo baixinho. Ela já se conformou com a perda do filho? Meredith baixou a voz, mas eu ainda conseguia ouvir cada palavra. Ah, Eunice. Ela está sentada no canto dela, como planejamos, na terceira fileira, longe das câmeras. Ela não tentou interferir. Claro que tentou. Ligava todo dia, oferecendo ajuda, dinheiro, qualquer coisa para entrar. Mas eu a mantive à distância. E o Lloyd? E o Lloyd? Meredith deu de ombros. Ele está sempre do meu lado. Expliquei a ele que a mãe dele era uma pessoa controladora que não aceitava o filho crescer. Ele concordou. E agora? Depois da lua de mel, você vai se mudar, né? É, para Portland, longe desta região e da mamãe. A casa foi vendida e os papéis assinados. Você contou a ela? Ela descobriu ontem. Meredith riu de novo. Consegue imaginar a cara dela? Como você conseguiu vender a casa da família? Ela parodiou minha voz, fazendo-a soar senil e trêmula. As amigas riram. Ela não vai tentar se mudar depois de você? De jeito nenhum, respondeu Meredith, confiante. Já expliquei ao Lloyd que precisamos de espaço para começar nossa própria família. Nada de estranhos. Ela é tão horrível assim? Meredith fez uma pausa. Não é que ela seja horrível. É só que velha, com atitudes antiquadas. Sabe, o tipo de pessoa que acha que uma nora deve ser dona de casa e ter filhos, não uma mulher com uma carreira. E ela está sempre comparando Lloyd ao pai, e não a favor dele. Ele odeia isso. Senti o sangue subir ao meu rosto. Era mentira, uma mentira pura e descarada. Eu nunca havia comparado Lloyd a Edgar de forma negativa. E certamente não achava que uma mulher não devesse ter uma carreira. Trabalhei a maior parte da minha vida e trabalhei com a minha família. Sinto um pouco de pena dela, continuou Meredith. Uma mulher velha e solitária, agarrada ao passado. Mas não vou deixá-la arruinar o nosso futuro. Você é uma verdadeira predadora, Meredith, e uma de suas amigas. O pobre Lloyd nem percebeu que estava sob o domínio dela. Ele está feliz, disse Meredith. E é só isso que importa. Bem, vamos para o salão. O banquete vai começar logo. Eles saíram, e eu fiquei ali, chocada com o que tinha ouvido. Então era assim que Meredith me imaginava para as amigas, como uma mãe velha e controladora, da qual elas deveriam ficar longe. E Lloyd, ele realmente acreditava nisso? Terminei meu champanhe de um só gole e fui para o salão de banquetes. Eu fervia de raiva e ressentimento, mas decidi não fazer cena, pelo menos não imediatamente. Precisava falar com Lloyd a sós primeiro. Talvez nem tudo estivesse perdido. O salão de banquetes era ainda mais suntuoso que o cerimonial, mesas redondas cobertas com toalhas brancas como a neve, arranjos florais, velas tremulantes, taças de cristal. Tudo exalava riqueza e elegância. Encontrei meu cartão em uma mesa no canto mais distante da sala, ao lado de alguns parentes idosos de Meredith que eu não conhecia. Os recém-casados estavam sentados à mesa central com os pais de Meredith e o padrinho. O primeiro brinde foi feito pelo pai da noiva, palavras comuns sobre a felicidade dos jovens e a alegria de serem parentes da família Binton. Ele não me mencionou, como se Lloyd tivesse vindo ao mundo por conta própria. Durante o jantar, tentei encontrar um momento para me aproximar de Lloyd, mas ele estava constantemente cercado de pessoas. Meredith não se afastava dele, segurando sua mão e sorrindo para os convidados, o casal perfeito, o casamento perfeito. Finalmente, quando a dança começou, notei que Lloyd havia se retirado para o bar sozinho. Meredith estava conversando com um fotógrafo naquele momento. Era minha chance. Aproximei-me do meu filho, tentando parecer calmo. Lloyd, posso falar com você um minuto? Ele se virou, com uma expressão preocupada nos olhos. Mãe, aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar a sós. Ele olhou ao redor, como se procurasse os olhos de Meredith. Agora não é uma boa hora. Quando será uma boa hora? Depois que você partir para Portland? Lloyd suspirou. Ok, mas rapidinho.
Meredith está me esperando para dançar com os convidados. Demos um passo para o lado, em direção à janela, longe da maioria dos convidados. Ouvi Meredith conversando com as amigas, comecei sem preâmbulos. Ela disse coisas horríveis sobre mim, mentiras. Lloyd ficou tenso. O que você quer dizer? Ela disse que eu estou sempre comparando você com seu pai, e não a seu favor. Que sou uma mãe controladora que não consegue deixar o filho ir. Que sou contra mulheres com carreira. Mãe, isso é mentira, Lloyd. Eu nunca disse nada disso. Sempre tive orgulho de você, sempre te apoiei. Meredith estava apenas compartilhando suas experiências. Sua voz soou incerta. Talvez você não quisesse que soasse assim, mas... Não queria. Senti minha voz se elevar. Lloyd, ela está te manipulando. Ela está te virando contra mim para te isolar. Viu? Ele balançou a cabeça. Você está culpando ela de novo. Você não está dando a ela outra chance. Que chance? Ela está planejando te levar para outra cidade, para vender a casa onde seu pai está enterrado. Foi uma decisão conjunta. Sua voz endureceu. Decidimos juntos começar uma nova vida em Portland. Depois que ela colocou a ideia na sua cabeça. Lloyd, você não vê o que está acontecendo? Naquele momento, Meredith se aproximou de nós. Seu sorriso desapareceu instantaneamente ao ver a expressão no rosto de Lloyd. O que está acontecendo? Perguntou ela, segurando-o debaixo do braço. Querido, estamos sendo esperados para o baile. Sua mãe está dando a opinião dela sobre os nossos planos, respondeu Lloyd sem olhar para mim. Meredith se virou para mim e estreitou os olhos. Eunice, combinamos de não tocar nesse assunto hoje. Hoje é o nosso dia. Não combinamos em nada, retruquei. E eu tenho o direito de conversar com meu próprio filho. Claro que sim. Sua voz era doce, mas seus olhos eram frios. Mas não agora. Temos convidados esperando. Meredith, ouvi você conversando com seus amigos, eu disse secamente. Ouvi o que você disse sobre mim. Ela perdeu a compostura por um instante, mas logo recuperou o sorriso. Não sei o que você quer dizer, Eunice. Talvez você tenha imaginado. Eu não estava imaginando. Você me chamou de mãe velha controladora. Você riu de mim. Você mentiu sobre como eu me sinto em relação à carreira de uma mulher. Mãe, pare com isso, interveio Lloyd. Você está exagerando. Estou exagerando? Virei-me para ele. Lloyd, ela está planejando tirar você de mim? Ela vendeu a casa onde? É a nossa casa, interrompeu Meredith, sem mais esconder a irritação, e a nossa decisão, e você? Ela parou de falar, vendo que vários convidados se viraram em nossa direção, atraídos pelas vozes alteradas. Eunice, Meredith baixou a voz, mas havia firmeza nela. Eu sei que isso é difícil para você, mas este é o nosso dia. Por favor, não o estrague. Não estou tentando estragar o seu dia, respondi. Estou tentando abrir os olhos do meu filho para o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, Meredith quase gritou, perdendo a paciência, exceto que você não consegue aceitar que seu filho já é adulto e está vivendo a própria vida. A essa altura, muitos convidados já olhavam em nossa direção. A música continuava tocando, mas um silêncio tenso se formou em nosso canto da sala. Meredith, tentei falar calmamente, eu só quero que meu filho seja feliz, mas percebo que você está tentando afastá-lo de mim, de suas raízes, e não entendo por quê. Por quê? Ela deu uma risada áspera e desagradável. Talvez porque, toda vez que nos vemos, você tenta interferir nas nossas decisões. Talvez porque me considere indigna do seu precioso filho. Isso não é verdade. É sim. Ela elevou a voz. Você esteve contra nós desde o começo, contra mim. Meredith, por favor. Lloyd pôs a mão no ombro dela. Não vamos fazer uma cena. Uma cena? Ela se virou para ele. Sua mãe é quem está fazendo uma cena no dia do nosso casamento. A essa altura, a música já tinha parado e todos os convidados olhavam em nossa direção. Os pais de Meredith se levantaram e caminharam em nossa direção. Lloyd,
Olhei para meu filho. Por favor, vamos conversar em particular. Só 5 minutos. Mãe, agora não. Sua voz soava cansada. Vamos discutir tudo depois da lua de mel. Quando você vai se arrumar para se mudar? Quando tudo vai estar decidido? Já está decidido, interrompeu Meredith. E sabe de uma coisa, Eunice? Não vou mais fingir. Você é uma mulher egoísta e controladora que não aguenta o filho vivendo a própria vida. Você estraga o nosso dia com suas acusações e birras, e eu não aguento mais isso. Ela levantou a voz para que todos ouvissem. Saiam. Vocês estão estragando tudo. Vocês não são bem-vindos aqui. Houve um silêncio mortal na sala. Todos os convidados congelaram, olhando para nós. Fiquei ali, chocado com o desabafo. Mas o que me chocou ainda mais foi que Lloyd não disse uma palavra em minha defesa. Ele ficou ao lado de Meredith, olhando para o chão, com um sorriso sem graça no rosto, o sorriso de um homem que só quer que o momento desagradável acabe logo. O pai de Meredith se aproximou de nós. O que está acontecendo aqui? A mãe do Lloyd está causando problemas, respondeu Meredith rapidamente, com emoção exagerada. No dia do nosso casamento. Senhora Binton, o pai de Meredith se virou para mim. Talvez seja melhor a senhora ir embora se estiver chateada. Podemos chamar um táxi. Olhei para todos, Meredith com sua indignação fingida, seu pai com sua preocupação condescendente, os convidados com seus olhares curiosos. E Lloyd, meu filho, que ainda não havia levantado os olhos, não dissera uma palavra em minha defesa. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim, orgulho, esperança, amor de mãe, sei lá. Mas senti uma estranha calma, como se todas as minhas emoções tivessem se desligado de repente. Virei-me e segui em direção à saída, com as costas retas, a cabeça erguida, sem olhar para trás, sem demonstrar as lágrimas que ardiam em meus olhos. Atrás de mim, ouvi Meredith falar em voz alta: vamos continuar a festa. DJ, música. E, à medida que as conversas, as risadas e os sons de alegria gradualmente voltavam. No camarim, peguei meu casaco e saí. A noite estava fria, com nuvens cobrindo o céu. Fiquei parada na escadaria do River Garden, sem saber para onde ir ou o que fazer. 40 anos atrás, quando me casei com Edgar, sonhei em um dia dançar no casamento do meu filho, como eu ficaria orgulhosa dele, como eu daria as boas-vindas ao seu escolhido na família, como nossa família extensa seria feliz. Mas em vez disso, fiquei sozinho em uma rua fria, expulso do casamento do meu próprio filho, que nem tentou me defender, que apenas ficou ali sorrindo enquanto sua esposa humilhava publicamente sua mãe. Respirei fundo e comecei a descer lentamente os degraus. Uma decisão estava amadurecendo dentro de mim, uma decisão firme e definitiva. Eu não aceitaria mais aquela atitude, nem de Meredith, nem de Lloyd. Eles já tinham feito suas escolhas. Agora era a hora da minha. O taxista perguntou para onde me levar, e eu lhe dei meu endereço mecanicamente, sem pensar. No caminho para casa, não chorei. Por dentro, havia apenas um vazio e uma estranha dormência, talvez choque, não sei. Tudo o que sei é que não sentia mais dor. A dor desapareceu, substituída por outra coisa, uma determinação fria e cristalina. Em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar meu vestido bege e jogá-lo no lixo. Nunca mais me ajustaria às expectativas de outra pessoa. Troquei de roupa, preparei um chá e sentei-me numa cadeira. Um velho álbum de fotos estava sobre a mesa de centro à minha frente. Abriu e folheei as páginas, Edgar jovem, alto, de costas retas e olhar confiante, Edgar segurando o pequeno Lloyd nos braços, Edgar em uma festa corporativa da New Brighton Development, recebendo um prêmio por 30 anos de serviços prestados. Meu marido não era nenhum santo. Era duro, exigente, às vezes até insensível, mas era um homem honesto. Pelo menos foi o que pensei durante a maior parte da nossa vida juntos. Até que um dia, um ano antes de ele morrer, encontrei documentos que me fizeram duvidar. Não fiz cena naquele momento. Edgar já estava doente, e eu não queria aumentar o estresse dele, mas guardei aqueles papéis, só por precaução, disse a mim mesmo na época, sem saber a que tipo de caso me referia. Agora eu sabia. Levantei-me e fui até a estante no canto da sala. Havia um pequeno nicho escondido atrás de uma fileira de enciclopédias antigas que ninguém nunca tirava.
Edgar o havia construído anos atrás, quando nos mudamos para este apartamento. Para as coisas mais preciosas, Eunice, disse-lhe então. Ironicamente, agora continha documentos que o comprometiam. Peguei uma pasta amarelada e voltei para a mesa. Dentro dela, havia cópias de contratos, relatórios internos e e-mails, todos relacionados ao projeto habitacional Sunset Hills, construído pela New Brighton Development 10 anos antes. O projeto era um marco para a empresa, 12 prédios de apartamentos premium à beira do lago. Mas surgiram problemas durante o processo de construção. Para cumprir o prazo e o orçamento, a gerência da empresa decidiu usar materiais mais baratos do que os especificados na documentação do projeto. Edgar, como controlador financeiro, sabia disso. Além disso, ele assinou pessoalmente as estimativas corrigidas e participou da falsificação de contas. Folheei os documentos, lembrando-me de como os descobri. Edgar estava no hospital, e eu estava vasculhando sua mesa, procurando documentos do seguro, e me deparei com esta pasta. A princípio, não entendi o que havia nela, mas depois percebi o que havia e fiquei chocada. Meu Edgar, honesto e de princípios, foi cúmplice da fraude. Quando perguntei a ele sobre isso, cuidadosamente, sem me acusar, ele disse que não tinha escolha. Todo mundo fez isso, Eunice. Se eu tivesse recusado, teria sido demitido, e precisávamos do dinheiro para a escola do Lloyd. Aceitei a explicação, ou pelo menos me convenci de que sim. Guardei os papéis e tentei esquecê-los. E agora eles poderiam servir a outro propósito. A New Brighton Development ainda existia, não tão grande quanto costumava ser, mas ainda era uma construtora respeitada na cidade. E Lloyd trabalhava lá no departamento financeiro, não tão alto quanto Edgar, mas estava se saindo muito bem. Eu sabia que, se aqueles documentos vazassem, a empresa estaria sob escrutínio rigoroso, um escândalo, possivelmente multas pesadas, e Lloyd provavelmente seria demitido. Afinal, o filho de um homem envolvido em fraude dificilmente seria confiável pela gerência. Mas será que era justo? Lloyd não tinha nada a ver com aquelas fraudes. Ele ainda estava na faculdade na época. Isso me fez pensar: justiça? O que é exatamente? É justo o que Lloyd e Meredith fizeram comigo? Foi justo que eu tenha sido humilhada publicamente no casamento do meu próprio filho, e ele nem sequer tenha me defendido? Não, não se tratava de justiça. Tratava-se de consequências. Toda ação tem consequências. Lloyd fez sua escolha. Agora era hora de descobrir quais seriam essas consequências. Deixei a pasta de lado e peguei meu telefone. Era hora de ativar as antigas conexões do Edgar. A primeira ligação que fiz foi para Howard Fitz, ex-colega de trabalho do meu marido. Howard estava aposentado, mas mantinha contato com ex-funcionários da empresa. Howard, aqui é Eunice Binton. Eunice, eu podia ouvir a surpresa em sua voz. Faz séculos. Como você está? Nada mal, obrigada. Lloyd se casou hoje. Sim? Parabéns. Edgar teria ficado feliz. Ignorei o comentário. Howard, preciso da sua ajuda, quer dizer, de informações. Que tipo de informação? Quem está encarregado de auditar as construtoras na Receita Federal agora? Pausa. Eunice, por que você está fazendo isso? Só me diga se souber. Ele hesitou por um instante, mas depois respondeu: pelo que ouvi dizer, é um departamento especial comandado por Marcus Shen. Ele é um cara durão. Gosta de casos de grande repercussão. O que aconteceu? Nada demais. Só coletando informações. Isso tem alguma coisa a ver com o Lloyd? Ele está com problemas na empresa? Não, não, ele está bem. Trocamos mais algumas frases e encerrei a conversa. Aquilo era informação suficiente para começar. A próxima ligação foi para Janete Rives, ex-secretária de Edgar. Ela ainda trabalhava na empresa, agora em um cargo administrativo. Janete, boa noite. Aqui é Eunice Binton. Senhora Binton, que surpresa. Como vai? Tudo bem, obrigada. Janete, tenho um pequeno favor a lhe pedir. Poderia me dizer quem é o responsável pela documentação dos projetos antigos? Deixe-me ver.
Débora Lynch é a responsável pelos arquivos. E no que exatamente você está interessada? O projeto Sunset Hills. Edgar mencionou antes de morrer que havia algumas inconsistências na documentação. Ah! Janete baixou a voz. Eu não deveria estar falando sobre isso, mas o projeto voltou à tona recentemente. Os moradores do complexo entraram com uma ação coletiva por problemas na fundação. A empresa está tentando manter o assunto em segredo. Entendo. Tentei parecer desinteressado. O Lloyd está envolvido nisso? Não, 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 não. Ele está apenas trabalhando nos projetos atuais, mas o clima está tenso. Todos estão preocupados que, se for a julgamento, outras questões possam surgir. Obrigada, Janete. Essa informação é muito útil. Depois daquela conversa, eu sabia que precisava agir rápido. Se a empresa já estava sob ameaça de um processo, informações adicionais sobre fraudes de 10 anos atrás poderiam ser a gota d'água. Sentei-me diante do computador e comecei a rascunhar uma carta anônima, não um e-mail, mas uma carta de verdade, escrita em papel. Edgar sempre disse que e-mails eram rastreáveis e que ninguém levava cartas comuns a sério hoje em dia. É por isso que elas são ideais para comunicações anônimas. Na carta, resumi a essência do caso: substituição de materiais, falsificação de contas, sonegação fiscal, sem nomes específicos, apenas fatos e referências a documentos, cujas cópias anexei. Enderecei a carta pessoalmente a Marcus Shen, na Receita Federal. Quando terminei, reli o texto, frio, profissional, sem emoção, exatamente o que eu precisava. Amanhã, eu o enviaria por correio normal, sem endereço de retorno. Mas não era o suficiente. Dar um jeito no trabalho do Lloyd era apenas parte do plano. Meredith também precisava ser resolvida. Abri uma nova aba no meu navegador e comecei a procurar informações sobre a clínica onde ela trabalhava. A Bright Smile Dental é uma clínica odontológica particular com boa reputação na cidade. O site da clínica tinha uma página com depoimentos de pacientes, quase todos positivos. Na seção A Nossa Equipe, encontrei uma foto de Meredith com uma breve descrição: Meredith Tanner, administradora, responsável pelo conforto dos nossos pacientes e pela organização impecável da clínica. Sorri. Organização impecável. Bem, veremos o quão impecável ela permanecerá depois de uma pequena intervenção. No dia seguinte, acordei cedo. A primeira coisa que fiz foi ir aos Correios e enviar uma carta anônima à Receita Federal. Depois, fui ao cibercafé mais próximo. Não seria sensato enviar e-mails do meu computador de casa. Depois de criar um endereço de e-mail temporário, escrevi um e-mail para Bright Smile Dental. Apresentei-me como uma paciente que havia visitado a clínica recentemente e estava extremamente insatisfeita com o atendimento, especialmente com a recepcionista, Meredith Tanner. Ela foi rude, me fez esperar, misturou minha papelada e acabou me cobrando por serviços que não recebi. Depois de enviar aquele e-mail, criei imediatamente outro endereço temporário e escrevi uma reclamação semelhante, mas com detalhes diferentes. Depois, outra, e mais outra. No final do dia, havia enviado 5 reclamações de endereços diferentes, cada uma com reclamações específicas, porém diferentes, sobre o trabalho da Meredith. Então me registrei em vários sites de avaliação e postei comentários negativos sobre a clínica, enfatizando a incompetência da recepcionista, péssima organização do trabalho, confusão com o prontuário, documentos do seguro executados incorretamente. Tais frases deveriam ter alertado a gerência da clínica. Mas nem isso foi suficiente. Liguei para a clínica e marquei uma consulta com um nome falso. 2 dias depois, de óculos escuros e cachecol, apareci para a consulta. Meredith estava sentada na recepção, usando um avental médico sobre um vestido elegante. Ela parecia cansada. Aparentemente, a lua de mel havia sido adiada por causa de compromissos de trabalho ou porque precisavam procurar urgentemente uma nova casa para comprar. Boa tarde, eu disse, mudando o tom de voz. Tenho uma consulta às 14h30, Sra. Smith. Meredith deu um sorriso profissional. Deixe-me verificar. Sim, vejo você no sistema. Por favor, preencha este formulário. Ela me entregou um formulário padronizado para novos pacientes. Preenchi o formulário com informações fictícias e o devolvi. Obrigada.
Meredith deu uma olhada rápida no formulário. O Dr. Green o receberá em alguns minutos. Sente-se. Sentei-me na sala de espera e comecei a observar. Meredith trabalhava com eficiência, atendendo telefones, registrando pacientes, preenchendo alguns papéis, nada que pudesse ser chamado de incompetente, mas isso não me importava. O que importava era que a gerência da clínica receberia muitas reclamações sobre ela. E mesmo que investiguem e não encontrem problemas reais, o simples fato das reclamações os deixará cautelosos. E uma gerência cautelosa é meio caminho andado para ser demitida. Quando me convidaram para ir ao consultório, fingi um mal-estar repentino e pedi para remarcar minha consulta para outro dia. Meredith concordou, oferecendo várias opções de data. Escolhi a mais distante e fui embora, sabendo que nunca conseguiria comparecer. O último item do meu plano era a casa com a qual Lloyd e Meredith sonhavam. Eu sabia que eles planejavam comprar um imóvel em Portland. Mas qual? Foi aí que a sorte entrou. Na minha caixa de correio, encontrei um folheto da Portland Homes Real Estate, o tipo de spam que eu costumava jogar fora sem ler, mas agora era uma pista. Liguei para a agência e me identifiquei como a mãe de Lloyd Binton. Depois de algumas conversas, descobri que meu filho e sua esposa estavam interessados em uma casa em Silver Lake e até descobri o nome da corretora deles, Rebecca Anderson. No dia seguinte, peguei o ônibus para Portland com a firme intenção de sabotar a compra desta casa. A reunião com Rebecca Anderson foi tensa. Ofereci a ela $10.000 para me ajudar a dar uma entrada anônima na casa. Quando ela recusou, alegando suborno, mudei de tática e pedi para marcar uma reunião diretamente com os vendedores da casa. Martha e Robert Thompson, o casal de idosos que estava vendendo a casa, foram mais cooperativos. Contei a eles que havia uma instalação industrial planejada para Silver Lake que reduziria significativamente o valor da propriedade. Ofereci $20.000 para desistirem do negócio com Lloyd e Meredith. Depois de alguma hesitação, eles concordaram. O dinheiro resolveu tudo. Prometeram contar ao meu filho e à esposa que haviam mudado de ideia sobre a venda da casa, pois haviam decidido deixá-la para os filhos. Ao retornar a New Brighton, senti uma estranha satisfação. 3 golpes, no emprego de Lloyd, no emprego de Meredith e nos planos deles para uma nova casa, destruiriam completamente a nova vida perfeita deles. E tudo sem um único contato direto da minha parte. Eles nem saberiam que era eu quem estava por trás dos seus fracassos. Já faz 2 semanas desde que voltei de Portland, 2 semanas tranquilas e cheias de expectativa. Não tomei nenhuma medida extra, apenas esperei que o mecanismo que eu havia acionado começasse a funcionar. Li livros, assisti TV, fui ao parque. Por fora, poderia parecer que eu estava levando a vida normal de uma mulher mais velha, se recuperando do casamento do seu único filho. Mas, por dentro, eu era como uma corda esticada, aguardando os primeiros resultados do meu trabalho. Não demorou muito. Na quarta-feira de manhã, o telefone tocou. Howard Fitz, ex-colega de Edgar. Eunice, você ouviu as notícias? Que notícias? Tentei manter a voz neutra. A New Brighton Development foi alvo de uma auditoria fiscal. É uma operação de grande repercussão. Estão revisando toda a papelada do projeto Sunset Hills. Sério, fingi surpresa. Por que eu ficaria surpresa? Dizem que alguém vazou anonimamente informações sobre materiais e contabilidade fraudulentos. A Receita Federal tem cópias de documentos internos. Que interessante. Fiz uma pausa. E o Lloyd? Ele trabalha lá. Era exatamente sobre isso que eu queria falar com você. A voz de Howard ficou séria. O Lloyd pode estar sob ataque. Não diretamente, é claro. Ele ainda não trabalhava para a empresa, mas como filho do Edgar, você entende? Sim, suspirei. O que você sugere? Talvez você pudesse conversar com ele, avisá-lo, dizer para ele tirar férias até as coisas se acalmarem. Receio que isso não seja possível, eu disse com tanta firmeza que Howard se surpreendeu ao se ver em silêncio. Lloyd e eu não estamos nos dando muito bem agora. Mas obrigada pela informação, Howard. Permiti-me dar um pequeno sorriso depois da conversa. A primeira parte do plano estava funcionando. 3 dias depois, chegou uma carta de Janete Rives, curta, obviamente escrita às pressas.
Senhora Binton, desculpe incomodá-la. Acho que a senhora deveria saber que a auditoria fiscal da empresa está ganhando força. Lloyd foi suspenso do trabalho, está formalmente de férias, mas todos sabem que isso pode resultar em demissão. Há rumores de que os auditores estão particularmente interessados no período em que o Sr. Binton trabalhou. Então Lloyd já havia sido suspenso, mais rápido do que eu esperava. Dobrei a carta e guardei-a na gaveta da minha mesa. Eu precisava seguir em frente. No dia seguinte, fui ao supermercado do outro lado da cidade. Por que dirigir tanto? Porque a senhora Collins, esposa do dono da Bright Smile Dental, costumava fazer compras lá. Descobri isso nas redes sociais. A senhora Collins gostava de marcar geolocalizações em suas fotos. Eu estava deliberadamente devagar, colhendo frutas em um balcão próximo, quando ela apareceu, uma mulher alta e magra, de uns 50 e poucos anos. Eu a conhecia de vista. Eu a tinha visto nas fotos da clínica no Instagram quando estava coletando informações sobre Meredith. Com licença, dirigi-me a ela com um sorriso educado. Por acaso você não seria a senhora Collins, seria? A esposa do Dr. Collins, da Bright Smile Dental? Ela se virou para mim, ligeiramente surpresa. Sim, sou eu. E você? Ah, eu não sou paciente. Balancei a cabeça. Acabei de ver fotos suas na clínica. Estive lá recentemente com uma amiga. Ah, entendi. Ela relaxou. Espero que sua amiga tenha ficado satisfeita com o tratamento. O tratamento? Sim. Fiz uma pausa significativa. Mas o serviço? A senhora Collins franziu a testa. Há algo errado. Bem, eu não quero decepcionar ninguém. Abaixei a voz. Mas a sua recepcionista, aquela jovem, Meredith, eu acho, ela foi um pouco desatenta. De que forma? Ela confundiu os compromissos, deixou minha amiga esperando quando tinha um compromisso e depois cobrou por serviços que não foram prestados. Essa é uma cobrança muito séria. A senhora Collins pareceu preocupada. Sua amiga deixou alguma reclamação? Não sei. Dei de ombros. Mas ouvi outros pacientes reclamarem dela também. Aparentemente, não é um incidente isolado. Obrigada por me contar. A senhora Collins apertou os lábios. Com certeza vou conversar com meu marido sobre isso. Por favor, não me mencione. Fiz uma cara assustada. Não quero causar problemas. Claro, não se preocupe. Ela sentiu e rapidamente terminou de escolher as frutas. Observei-a se afastar apressadamente, pegando o celular. A semente havia sido plantada. Se a clínica já tivesse reclamações sobre Meredith e eu tinha certeza de que meus e-mails anônimos já haviam chegado ao destino, aquela conversa poderia ser a gota d'água. Uma semana depois desse encontro casual, passei pela Bright Smile Dental. Havia uma jovem desconhecida sentada na recepção. Meredith não estava em lugar nenhum. Virei-me para a nova funcionária. Boa tarde. Queria marcar uma consulta, mas costumo me comunicar com a Meredith. Ela não está trabalhando hoje? Meredith não trabalha mais na nossa clínica, respondeu a moça com um sorriso profissional. Posso te ajudar com a consulta. Ah, fingi surpresa. Ela pediu demissão? Não posso discutir questões de pessoal. A moça continuou sorrindo, mas algo cauteloso brilhou em seus olhos. Então, quer marcar uma consulta? Não, obrigada. Balancei a cabeça. Voltarei outra hora. Ao sair da clínica, senti uma onda de satisfação. Meredith estava demitida. A segunda parte do plano também tinha dado certo. E a terceira parte? A casa em Portland. Não tive acesso direto a essa informação, mas pude imaginar que os Thompsons mantiveram a palavra. $20.000 é um incentivo considerável. Poucos dias depois, recebi um telefonema de uma antiga vizinha da casa na rua Oak, Eleanor Pratt. Mantivemos um relacionamento formal, ocasionalmente trocando cartões de Natal. Eunice, querida, como você está? Faz tempo. Olá, Eleanor. Estou bem, obrigada. Estou ligando porque vi seu filho hoje.
Ele parecia, chateado. Eu estava tensa. Sério? Onde você o viu? Do lado de fora da sua antiga casa. Ele ficou parado perto da cerca, só olhando para casa. Depois, entrou no carro e foi embora. Eu queria ir até lá, mas não tive tempo. Entendo. Fiz uma pausa. Obrigada por me contar. Ele está bem? Ouvi dizer que houve um problema na empresa dele. É, a auditoria fiscal. Suspirei. Mas tenho certeza de que as coisas vão melhorar. Depois da conversa, fiquei pensando. Lloyd na velha casa, observando-a de longe. Foi inesperado e interessante. Talvez ele estivesse começando a perceber o que havia perdido. Já faz um mês. Evitei propositalmente qualquer contato com Lloyd e Meredith, mas acompanhei de perto os acontecimentos por meio de conhecidos em comum e rumores que circulavam em New Brighton. E havia muitos rumores. Howard relatou que Lloyd havia sido demitido da New Brighton Development oficialmente, por redução de pessoal, extraoficialmente, porque seu nome levantava muitas dúvidas para os fiscais. A empresa estava enfrentando uma multa pesada e não podia arriscar. Soube por Janete que Lloyd tentou conseguir emprego em outras construtoras da cidade, mas sem sucesso. O escândalo da auditoria fiscal tornou-se conhecido em círculos restritos, e ninguém queria se envolver com o filho de Edgar Binkton. Também houve rumores sobre Meredith. Um de seus conhecidos a viu no supermercado. Ela parecia abatida e deprimida. Outro amigo em comum, que trabalhava na área médica, disse que Meredith tentou emprego em outras clínicas odontológicas, mas foi rejeitada em todas. Acontece que o Dr. Collins fez questão de que a notícia de sua incompetência se espalhasse entre seus colegas. E então viu um anúncio no jornal local: carro à venda, Volkswagen Jetta, 2 anos de uso, 48 mil quilômetros, urgente, barato, e o número de telefone do Lloyd. Eles estavam vendendo o carro, então os problemas financeiros já tinham começado. Não senti pena, apenas a fria satisfação de que meu plano estava funcionando. Toda ação tem consequências. Eles haviam feito sua escolha. Agora estavam colhendo os frutos. 2 semanas depois, encontrei Martha Jenkins, a professora de Lloyd, na biblioteca local. Eunice, faz tempo. Como você está? Nada mal, Martha. E você? Bem, obrigada. Você soube que Lloyd se casou? Parabéns. Obrigada. Dei um sorriso educado. Eu o vi outro dia, continuou Martha. Ele e a esposa se mudaram para Pine Hill. Estão alugando um apartamento lá. Tentei não demonstrar minha surpresa. Pine Hill era um dos piores bairros de New Brighton: alta taxa de criminalidade, prédios decadentes, moradias baratas, o tipo de lugar para onde as pessoas só se mudavam quando estavam desesperadas. Sério, fiz uma pausa. Achei que eles iam para Portland. Aparentemente, houve uma mudança de planos. Martha deu de ombros. Sabe, estou um pouco preocupada. Lloyd não parecia muito bem, desanimado, cansado. Talvez ele esteja estressado no trabalho, sugeri, sabendo que ele não tinha mais emprego. Provavelmente. Martha assentiu. De qualquer forma, diga a ele que eu mandei um oi se você ouvir. Vou. Então, Pine Hill, da classe média abastada para um apartamento alugado em um bairro perigoso em apenas alguns meses. Como as circunstâncias podem mudar rapidamente. Decidi verificar as informações pessoalmente. No dia seguinte, peguei um táxi e dirigi até Pine Hill. Pedi ao motorista que parasse a alguns quarteirões do endereço que eu havia conseguido por meio de um amigo corretor de imóveis. E então caminhei o resto do caminho. O bairro era exatamente como eu esperava: prédios de apartamentos em ruínas, pichações nas paredes, lixo nas calçadas. A casa onde Lloyd e Meredith moravam agora era um prédio de tijolos de 5 andares com um reboco descascando, bem distante do sonho luxuoso de ter uma casa própria em um bairro nobre de Portland. Posicionei-me num pequeno café do outro lado da rua, de onde conseguia ver a entrada da casa. Fiquei sentado ali por cerca de 1 hora, tomando um café barato, até que os vi. Saíram da casa juntos, Lloyd com uma camisa amassada e jeans velho com um aspecto desbotado, Meredith com um vestido simples, sem o brilho habitual. Não se falaram,
Apenas caminharam lado a lado, olhando para baixo, duas figuras irradiando cansaço e derrota. Observei-os pela janela do café, e não havia um pingo de arrependimento. Apenas satisfação por a justiça, ainda que em minha mente, ter sido feita. Eles dobraram a esquina e desapareceram de vista. Terminei meu café, deixei uma gorjeta e saí do café. Missão cumprida. Eu poderia ir para casa. Mais 2 semanas se passaram. Gradualmente, comecei a me desligar de tudo que me conectava à minha vida passada. Parei de falar com os antigos colegas de trabalho do Edgar, cancelei minha assinatura do jornal local e saía de casa com menos frequência. Eu estava me preparando para uma nova fase. E então a carta chegou, um envelope branco e simples com meu nome e endereço escritos com uma caligrafia familiar, a caligrafia de Lloyd. Fiquei olhando para o envelope por um longo tempo, hesitando em abri-lo. O que ele poderia estar me escrevendo? Um pedido de desculpas? Um pedido de ajuda? Acusações? Por fim, peguei a tesoura e abri cuidadosamente o envelope. Dentro havia um pedaço de papel dobrado 2 vezes. Desdobrei-o e comecei a ler. Mãe, eu sei que não nos falamos desde aquele dia, desde o casamento. Entendo porque você tem evitado contato comigo, e acho que mereço. Os últimos meses têm sido difíceis. Perdi meu emprego por causa da auditoria da Receita Federal. Meredith também foi demitida. Não conseguimos comprar uma casa em Portland porque os vendedores mudaram de ideia de repente. Agora estamos alugando um apartamento em Pine Hill, que é tudo o que podemos pagar. Não vou te pedir dinheiro. Sei que você diria não, e entendo por quê. Mas quero te pedir outra coisa, uma conversa, só uma conversa, talvez tomando um chá num lugar neutro. Meredith está viajando, procurando emprego. Podemos nos encontrar como antes. Por favor, mãe. Cometi um erro, muitos erros, e quero tentar consertar. Seu filho, Lloyd. Reli a carta 2 vezes. Depois, dobrei-a lentamente e a coloquei de volta no envelope. Levantei-me, caminhei até a lareira e joguei o envelope no fogo. Observei as chamas devorarem o papel, transformando as palavras de Lloyd em cinzas. É tarde demais, filho. Tarde demais. No dia seguinte, liguei para a imobiliária e marquei uma reunião com um corretor. Era hora de vender o apartamento em New Brighton. Eu já tinha escolhido um novo lugar, uma pequena cidade costeira a 2 estados de distância, um lugar tranquilo e pacífico onde ninguém conhecia Eunice Binkton ou sua história. O processo de venda levou 3 semanas. Não me apressei, mas também não enrolei. Empacotei metodicamente, separei as pequenas coisas que acumulei ao longo dos anos e joguei fora o que não precisava. A cada caixa, a cada saco de lixo descartado, eu me sentia libertando do passado. As fotos de Lloyd no lixo. Seus presentes, para a loja de caridade. Memórias dele, trancadas bem lá no fundo e jogue a chave fora. No dia em que fui embora, dei uma última volta pelo apartamento vazio, paredes nuas, armários vazios, o eco de passos. Nada me lembrava que uma família havia morado ali, que havia vida ali. Fechei a porta, entreguei as chaves aos novos donos e entrei em um táxi que me levaria até a rodoviária. Quando o carro deu partida, não olhei para trás. Não havia sentido em olhar para trás. No ônibus, olhando pela janela a paisagem que passava, pensei no que estava deixando para trás, não apenas a cidade, não apenas o apartamento. Eu estava deixando para trás minha antiga identidade, Eunice Binkton, mãe de Lloyd, viúva de Edgar, uma mulher traída pelas pessoas mais próximas. Nesta nova cidade, serei apenas Eunice, uma mulher mais velha, com personalidade independente e vida própria. Sem compromissos, sem expectativas, sem decepções. Quando o ônibus cruzou a divisa do estado, senti algo dentro de mim finalmente se soltar. A vingança havia sido cumprida. A justiça havia sido feita. Agora eu podia seguir em frente, começar uma nova vida sem olhar para trás.